Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto Guerra Fria. É um assunto tranquilo, não é difícil e muito interessante porque ele é bem recente. Eu falei na aula passada com vocês, na aula de quarta-feira, um pouquinho sobre a Guerra Fria. Eu mostrei para vocês algumas propagandas, uma que era contrária ao capitalismo e a outra que era contrária ao socialismo, de acordo com a visão dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, vocês já aprenderam na aula passada que a Guerra Fria foi um conflito político, foi um conflito cultural, foi um conflito tecnológico e militar entre Estados Unidos e União Soviética. Esses dois países entraram em conflito ao final da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, e esse conflito, esse período de conflito tecnológico, militar, cultural e político e até ideológico, ele durou até 1991, quando a União Soviética foi dissolvida. Então, esse processo, esse período, que é um período muito longo, foi de muita tensão no planeta. Por quê? Porque durante a Guerra Fria não existiu nenhum confronto armado direto entre Estados Unidos e União Soviética. Em nenhum momento, durante a Guerra Fria, Estados Unidos atacou a União Soviética ou a União Soviética atacou os Estados Unidos. Em nenhum momento. Por isso que se chama Guerra Fria. É um conflito entre esses dois países que causa tensão no planeta, porque o mundo inteiro sabia que se esses dois países entrassem em um conflito armado, o mundo explodiria. Não tinha capacidade, não tinha como, porque desde da explosão, do ataque a Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica, o planeta sabia do poder bélico dos Estados Unidos e também tinha consciência do poder bélico da União Soviética, porque eu vou mostrar para vocês já como é que foi esse processo aí, que causou ainda mais tensão no mundo. Então, esse conflito, que foi um conflito político, cultural, tecnológico, ideológico e militar entre Estados Unidos e União Soviética, não chegou em nenhum momento a ser um conflito armado direto entre Estados Unidos e União Soviética. Esses dois países em nenhum momento entraram em conflito um com o outro. Então, a Guerra Fria ela se inicia após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e ela vai até 1991, quando a União Soviética ela é dissolvida. É um período assim muito longo de Guerra Fria. Justamente uma guerra que não houve nenhum confronto direto, armado direto, entre Estados Unidos e União Soviética, mas que causou uma grande tensão no planeta e também houve interferência desses países em outras guerras de outros países. Então, a Guerra Fria nada mais foi do que um período de conflitos e disputas por aliados que colocassem em prática os modelos econômicos e políticos desses dois países. Por quê? Porque a gente sabe que Estados Unidos ele é capitalista. E a gente também sabe que a União Soviética é socialista. Então, havia um confronto, um conflito muito grande dessas duas ideologias, dessas duas formas de pensar, dessas duas formas de ideia, dessas duas formas de pensamento. Havia um conflito muito intenso. De um lado, Estados Unidos com o capitalismo e do outro lado, a União Soviética com o socialismo. Ambos, durante a Guerra Fria inteira, tentou e disputou por países aliados que colocassem em prática seus modelos econômicos e políticos, que colocassem em prática o capitalismo, no caso dos Estados Unidos, ou que colocassem em prática o socialismo, no caso da União Soviética. E a gente sabe que há uma diferença entre capitalismo e socialismo. Há uma diferença. Então, o que é capitalismo? O capitalismo ele é baseado na propriedade privada e tem o seu principal objetivo é o obter lucro. Na teoria, diz que o capitalismo você é capaz de ser rico, de obter a sua riqueza pessoal. Mas segundo o socialismo, havia críticas dos socialistas aos capitalistas. Havia críticas, lógico que havia. O capitalismo sempre dizia que havia ali a propriedade privada, havia a obtenção do lucro, mas você consegue enriquecer, você tem a possibilidade de enriquecer. Essa é a teoria do capitalismo. Ok. Por que o capitalismo critica o socialismo? Por quê?
Segundo o capitalismo, no socialismo, há falta de liberdade, há uma excessiva centralização do poder nas mãos do Estado e há um impedimento do enriquecimento pessoal. Segundo os capitalistas, no socialismo você não consegue enriquecer individualmente, não tem como. Por quê? Porque o Estado controla tudo e o Estado redistribui toda a renda. Então não tem como uma pessoa enriquecer sozinha. Não há essa possibilidade. Segundo os capitalistas, no socialismo, há falta de liberdade, a pessoa não é livre para fazer o que ela quer, óbvio que desde que respeite os limites. Mas ela não tem essa liberdade porque o Estado está sempre supervisionando as pessoas. E o que é socialismo? O socialismo diz que é a igualdade social com o controle do Estado. O Estado ele controla tudo e ele coloca todo mundo em pé de igualdade. Todo mundo é igual, não há diferenças, não há desigualdade. Há o controle dos recursos econômicos pela classe trabalhadora, pelos trabalhadores, pelos operários, que no caso seria mesmo, em prática, pelo Estado. O Estado detém tudo. O Estado é aquele que tem o controle sobre os recursos econômicos, os recursos políticos. Ele é realmente que controla a sociedade e promove essa igualdade social. E por que o socialismo critica o capitalismo? Segundo os socialistas, no capitalismo há o enriquecimento de poucas pessoas, há o benefício de uma minoria, enquanto a maioria sofre, há desigualdade social e também preconceito. Então, segundo o socialismo, no capitalismo não tem essa de, você pode enriquecer. Não é bem assim. Existem aqueles que irão enriquecer, que são a minoria, e existe a maioria que vai continuar na pobreza e muito pobres. Então, vocês perceberam que essas duas formas, de governo, de política, de sociedade, o capitalismo com os Estados Unidos e o socialismo com a União Soviética, durante a Guerra Fria, colocaram em prática várias propagandas um contra o outro. Estados Unidos sempre beneficiando o capitalismo em detrimento do socialismo e União Soviética sempre beneficiando o socialismo em detrimento do capitalismo. Isso o tempo todo, isso durante a Guerra Fria inteira. Eu mostrei para vocês duas dessas propagandas e vou mostrar para vocês mais duas. Essa aqui, ó, é essa aqui, que tá aqui em inglês. Nem vou ler para vocês não pararem o vídeo, porque meu inglês é horrível. Mas essa propaganda é uma propaganda, obviamente, capitalista dos Estados Unidos, em que basicamente ele diz o seguinte: se o comunismo chegar, é isso que vai acontecer. Todo mundo vai se pegar, todo mundo vai se gladiar, todo mundo vai brigar, vai acontecer assim uma guerra generalizada. A bandeira dos Estados Unidos queimando simboliza o fim dos Estados Unidos, porque o comunismo entrou, porque o socialismo entrou. Assim, é como se os Estados Unidos ruísse da noite para o dia por causa do socialismo que entrou em prática e deixou o capitalismo para lá. Então, é isso que a mensagem quer dizer. Se os Estados Unidos ou qualquer outro país capitalista se torna socialista, ele acaba, porque as pessoas entram em guerra, as pessoas começam a bater umas nas outras, o país acaba. O país não tem como sobreviver. Isso é a ideia deles. E esse aqui? Essa propaganda aqui. Essa propaganda, ela não é capitalista. Ela é uma propaganda contra o capitalismo. Ela é uma propaganda socialista da União Soviética contrária ao capitalismo dos Estados Unidos. Essa menininha aqui indo para a escola seria uma menina socialista, no caso uma menina soviética, que está indo para a escola porque o socialismo garante a educação, o socialismo garante a moradia, o socialismo garante a saúde, impede igualdade para todo mundo. Não importa a sua cor, não importa seu gênero, não importa nada. Não importa a sua condição social, não importa a que família você pertença, nada. Você vai ser igual a todo mundo, segundo a teoria do socialismo. Então, essa menininha que tem acesso à educação, que tem acesso à saúde, vai para a sua escola alegre e feliz e tem uma educação de qualidade. Já nos Estados Unidos, a menininha, a outra, quando ela chega na escola, a escola está aí, toda esculhambada, toda estrupiada, na verdade está até fechada. Justamente por quê? Porque o capitalismo beneficia alguns e esquece de outros. A educação não é prioridade do capitalismo, segundo a visão do socialismo.
Não é prioridade porque vai enriquecer quem? Quem tem que enriquecer é quem já está rico. Quem tem que ficar pobre é quem já está pobre. Então, essa ideia de que qualquer um pode enriquecer é tudo fantasia, segundo o socialismo. No capitalismo, somente alguns enriquecem, enquanto a maioria fica pobre. Por isso que a maioria não tem acesso a boa educação, não tem acesso a boa saúde, não tem acesso a uma boa qualidade de vida. Então, ambos os cartazes são críticas. São críticas a outra forma de governo. No caso do primeiro, capitalismo contra socialismo. No caso do segundo, socialismo contra capitalismo. Gente, essas não são as únicas. Tem outras, assim, tem várias propagandas, revistas, filmes, documentários que sempre enaltecem uma forma de governo em detrimento de outra. Se o documentário é dos Estados Unidos, ele vai enaltecer o capitalismo e vai ser contra o socialismo. Se o documentário ou o filme ou a propaganda é da União Soviética ou de qualquer outro país socialista, ele vai ser contra o capitalismo e os Estados Unidos. Isso durante a Guerra Fria era muito comum. Esses dois países utilizavam da propaganda para convencer você a escolher um lado. Para convencer os outros países a escolherem um lado. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que durante a Guerra Fria houve essa disputa desses dois países, Estados Unidos e União Soviética, por países aliados que colocassem uma dessas formas de poder, uma dessas formas de governo em prática? Então, as propagandas servem como convencimento. Um convencimento que não precisa de arma, um convencimento que não precisa de força, um convencimento que só precisa de manipulação. É lhe manipular para que você escolha um dos lados. Durante a Guerra Fria, o mundo se tornou bipolarizado. Houve a bipolarização do mundo. Como assim, professora, bipolarização do mundo? O mundo ficou dividido. De um lado tinha a parte capitalista e do outro lado tinha a parte socialista. Os países que fazem parte do mundo, em grande maioria, eram induzidos, durante a Guerra Fria, a escolherem um lado. Ou você é Estados Unidos com capitalismo, ou você é União Soviética com socialismo. Era assim que funcionava durante a Guerra Fria. Então, essas propagandas servem como formas de manipulação, como formas de crítica, sempre chamando a atenção daquele país que você quer ser aliado, daquele povo que olha para o outro, né, com sangue nos olhos. Essa é a intenção, é lhe manipular. É manipular e sempre criticar o outro. No caso do capitalismo, criticar o socialismo. No caso do socialismo, criticar o capitalismo. Além disso, pessoal, além ali das propagandas, e além desse conflito ideológico entre capitalismo e socialismo, houve um conflito chamado de corrida armamentista e corrida espacial. Veja bem, nesse período de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética investiram muito em tecnologias de guerra. Não existia guerra, não havia guerra, só existia essa Guerra Fria, né, que não era um confronto armado, mas eles estavam se preparando como se tivesse uma. Gente, era um investimento em guerra, era um investimento em armas potentes, em armas tecnológicas, que poderia, assim, explodir países em segundos. Se as bombas atômicas que vocês viram em Hiroshima e Nagasaki foi algo surreal, o que esses países desenvolveram durante a Guerra Fria era muito pior do que as bombas atômicas. Muito piores, muito piores. Então, assim, era uma força muito grande. E houve essa disputa aí para ver quem tinha mais e melhores armas. Havia desfiles pelas cidades. Então, assim, a União Soviética desfilava pelas cidades, falando que nossas armas são as melhores, a gente tem as melhores táticas de guerra. Estados Unidos também fazia isso. Gente, era uma loucura e o mundo ficava, meu Deus do céu, se esses países entram em conflito, o mundo explode. Porque a gente tem ciência que eles têm arma pra dedéu, tem muita arma, tem arma boa, tem arma assim que destrói uma região em segundos, que evapora as pessoas. É um negócio surreal. Então, a corrida armamentista, essa busca aí desenfreada para demonstrar qual país tinha o maior poder bélico, também foi da Guerra Fria, também um aspecto da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Outro, corrida espacial. Gente, corrida espacial foi um negócio surreal.
A partir de 1957, por aí, iniciou a corrida espacial. Foi um negócio assim surreal, gente. Foi um negócio assim que realmente, olha, ocorreu a criação da NASA. A NASA que hoje a gente conhece, que é os Estados Unidos, foi criada durante a Guerra Fria, justamente por quê? Porque a Guerra Fria nada mais é do que uma corrida, né? Uma corrida, uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Essa corrida, ela dá no sentido militar, com a corrida armamentista, e ela também dá no sentido tecnológico, com a corrida espacial. A corrida espacial é uma corrida para o espaço, para conhecer o espaço, para conhecer os outros planetas, conhecer a Lua. Nossa, é um negócio assim muito incrível. É um negócio assim realmente muito incrível. Então, a corrida espacial, ela inicia em 1957, quando a União Soviética envia o primeiro satélite ao espaço, chamado de Sputnik. Foi o primeiro satélite a ser enviado para o espaço, a ser enviado para além da Terra. E teve sucesso, tá? Então, a partir de 1957, houve essa corrida espacial. Estados Unidos olhou para a União Soviética e falou: ei, você não pode ser melhor que eu no espaço, não. Eu tenho que ser melhor que você. Agora eu também vou investir todo o meu dinheiro, investir tudo que é de qualidade em tecnologia, em educação. Vou investir muito mesmo para ultrapassar a União Soviética e enviar muito mais coisas para o espaço. Então, durante essa época, era assim, era uma coisa de louco. Toda semana saiu uma notícia de um dos países. Ah, a União Soviética lançou isso no espaço. Ah, Estados Unidos lançou isso no espaço. Assim, a corrida espacial, ela era fundamental para mostrar para o mundo inteiro quem era o país mais tecnológico, quem era o país que investia mais em educação, quem era o país assim que tinha conhecimento de mundo, conhecimento do espaço, conhecimento assim que os outros não tinham. Então era uma grande demonstração. Os Estados Unidos e a União Soviética disputaram essa corrida espacial. A União Soviética enviou o primeiro satélite. A União Soviética chegou a enviar até uma cachorrinha. Infelizmente, essa cachorrinha morreu. Mas ela chegou a ser enviada para ver se um ser vivo conseguia sobreviver. Mas infelizmente ela faleceu. Mas a partir do envio dela, percebeu-se, né, as falhas que eram necessárias para enviar um ser humano. Então, a União Soviética, ela enviou o primeiro ser humano ao espaço e os Estados Unidos enviou o primeiro ser humano à Lua. Em 1961, os Estados Unidos enviou o primeiro homem à Lua. E foi algo assim muito surreal, histórico, e que até hoje todo mundo conhece, que o homem pisou na Lua e colocou lá a bandeirinha dos Estados Unidos. Tudo isso por conta da corrida espacial. Então, o primeiro homem chegou à Lua em 1961 foi por conta da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Eles não queriam ficar atrás um do outro. Os Estados Unidos ele conseguiu ultrapassar a União Soviética e demonstrar para o planeta que ela tinha mais conhecimento do espaço do que a União Soviética. A União Soviética quase conseguiu, pessoal, quase conseguiu, mas né, houve algumas questões e não conseguiu. Mas quase conseguiu enviar o primeiro homem à Lua. A União Soviética enviou o primeiro homem ao espaço e os Estados Unidos à Lua. Inclusive, pessoal, é lógico que uma conquista da outra, uma conquista de uma beneficiou a outra. Se a União Soviética não tivesse enviado o primeiro homem ao espaço, os Estados Unidos não conseguiriam enviar o primeiro homem à Lua. Porque se eles tinham a ideia de que um ser humano, conseguia ficar no espaço por um determinado tempo e voltar sã e salvo, então ele poderia ir muito mais longe. Então, essa corrida, ela beneficiou o mundo. Produziu novas tecnologias, melhorou os equipamentos. Assim, foi um negócio que beneficiou o planeta. Então, a corrida espacial é um dos aspectos mais interessantes e mais legais da Guerra Fria. Com certeza, essa disputa aí pelo espaço entre Estados Unidos e União Soviética. Quando eu falei que a NASA foi criada pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, realmente ela foi. A NASA ela foi criada durante a Guerra Fria pelos Estados Unidos justamente né, para melhorar aí a tecnologia, para melhorar a questão da educação e para ter somente uma instituição voltada para o estudo do espaço. Realmente algo surreal.
E aí, um dos aspectos mais importantes da Guerra Fria, que é a divisão da Alemanha. A gente já falou o que é socialismo, o que é capitalismo, mostramos diferenças, críticas, corrida espacial, corrida armamentista, mas a gente vai agora falar sobre guerra de fato. A Guerra Fria não houve um conflito, uma guerra armada entre Estados Unidos e União Soviética, mas ocorreu interferências. Veja bem, a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, nossa querida Alemanha, ela foi dividida em 4 partes. Em 4 partes, pessoal. Essas partes foram ocupadas por Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Então, veja bem, né? Aqui, ó, essa partezinha amarela, Estados Unidos, aqui França, aqui Inglaterra e aqui União Soviética. Dividida em 4 partes. A partir de 1949, a Rússia, o lado da Rússia, foi transformado em República Democrática Alemã e o restante, no caso, o lado dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, foi transformado em República Federal da Alemanha. Então, esse fato ele é muito importante, por quê? Porque em 1961 foi criado o Muro de Berlim, em que dividiu a capital, Berlim, que é aqui, ó. Aqui, fica na parte da Rússia, mas ela foi dividida no meio por um muro. E esse muro representava para o planeta a divisão, a bipolarização do mundo. Então, o Muro de Berlim representou de fato que o planeta estava bipolarizado, ele estava dividido. Por quê? Porque de um lado era o lado capitalista e do outro lado era o lado socialista. Esse Muro de Berlim foi criado dividindo Berlim, foi incentivado pela União Soviética, por quê? Porque tinha muita gente que estava ali em Berlim, porque Berlim era a capital, mas ele ficava do lado russo. Então, Berlim era a capital e fazia parte das duas áreas, fazia parte da República Democrática Alemã e fazia parte da República Federal da Alemanha. Fazia parte das duas, então era um local em que todo mundo se encontrava. Só que havia uma migração muito grande de pessoas que estavam do lado russo para o lado dos Estados Unidos, para o lado dos capitalistas. Então, por conta dessa migração muito intensa, a União Soviética propôs a construção desse muro que impedisse com que as pessoas que estivessem do lado da União Soviética fossem para o outro lado, que é dos capitalistas. Houve ali um impedimento porque estava tendo uma migração muito grande. Cerca de 30 mil pessoas, praticamente por dia, sempre estavam migrando, e uma hora ia acabar sem gente, de tanta migração. Então, o que a União Soviética fez? Propôs a criação desse muro. Esse muro foi criado, né? Um símbolo aí da bipolarização do muro. Aqui é o muro, tá? Ele estava sendo construído, ele é um muro bem maior. E esse muro ele não existe mais. Ele foi destruído já no final da Guerra Fria, né? A gente vai aprender isso depois, né? A importância da derrubada do Muro de Berlim, mas já foi bem no final da Guerra Fria. Mas esse muro representou, de fato, a bipolarização do planeta. De um lado, o capitalismo, do outro lado, o socialismo. Outra interferência também muito grande. Os Estados Unidos e a União Soviética não se gladiaram diretamente, mas interferiram em outras guerras. Primeira, Guerra das Coreias. A Guerra das Coreias acontece durante a Guerra Fria. Quando é que acontece, professora? Entre 1950 e 1953, há a Guerra das Coreias, em que, de um lado, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Coreia do Norte, ligada à União Soviética, Coreia do Sul, ligada aos Estados Unidos. Coreia do Sul, capitalista, Coreia do Norte, socialista. Antes dessa Guerra das Coreias, a Coreia era uma colônia pertencente ao Japão. Então, chegou um determinado tempo, né, que o Japão ele saiu de linha, as Coreias conseguiram ser independentes, e aí ela foi dividida entre Estados Unidos e União Soviética. No caso, o lado capitalista e o lado socialista. E houve essa guerra entre 1950 e 1953, em que a Coreia do Norte queria unificar com a Coreia do Sul, queria juntar as duas, né, e transformar em um único país. Só que por serem ideologias diferentes, é lógico que havia conflito. Então, essa guerra foi muito grande, foi extensa, gerou uma grande tensão no planeta. Teve muito confronto, muita briga entre Coreia do Norte e Coreia do Sul,
Mas, né, por conta aí da tensão que estava acontecendo no planeta, o mundo estava ficando, assim, muito apreensivo, né? Meu Deus do céu, isso aí vai explodir numa guerra muito maior, vai ultrapassar as Coreias. O que aconteceu? União Soviética e Estados Unidos assinaram um acordo de cessar-fogo e pôs fim à guerra. E algum tempo depois, houve de fato essa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, como até hoje é. Hoje a gente existe a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A gente sabe que a Coreia do Norte ela é um país bem mais fechado, que adota o socialismo como a sua forma de governo, obviamente mesclando elementos do capitalismo, enquanto a Coreia do Sul ela é capitalista. Inclusive eu vou enviar para vocês um vídeo, né? Eu vou até procurar um vídeo mostrando um rapaz que ele conta a viagem dele até a Coreia do Norte, para vocês verem como é atualmente, né? Como é turistar dentro da Coreia do Norte. Porque não é fácil, é um país muito fechado e que não gosta de se expor para o planeta. E tem uma forma aí de organização bem diferente do que a gente conhece. Vou procurar e vou enviar para que vocês percebam essa realidade que é bem diferente da nossa. Inclusive, eu acredito que eu já tenha comentado sobre isso. E temos também a Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã. Minha gente, essa guerra foi um negócio realmente surreal. Os Estados Unidos tomou um banho, uma surra, que foi sem brincadeira, viu? Olha, como é que aconteceu a Guerra do Vietnã? A partir de 1956, o Vietnã ele foi dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã do Sul, capitalista, Vietnã do Norte, comunista. No caso, socialista, influência da União Soviética. É nesse confronto que é lógico a Guerra Fria se envolve, porque a União Soviética está de um lado, os Estados Unidos está de outro, está interferindo. Então, foi durante a Guerra do Vietnã que Estados Unidos e União Soviética começaram a colocar em massa todas aquelas armas desenvolvidas durante a corrida armamentista desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é comprovado que existiu mais bombardeamento do Vietnã do que aconteceu durante a Segunda Guerra inteira. Então foi usada tanta bomba lá no Vietnã, na Guerra do Vietnã, que ela é superior às bombas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial inteira. E olha que a Segunda Guerra Mundial foi muito grande, envolveu vários países, várias regiões. E o Vietnã é uma região menor. Então, para você ver o nível de violência que foi. Então, assim, embora o esforço bélico dos Estados Unidos tenha sido gigantesco, porque os Estados Unidos se empenhou nessa guerra, se empenhou muito, muito mesmo, os vietnamitas, que são soldados do norte, do Vietnã do Norte, conseguiram vencer. Então, eles conseguiram vencer, pessoal, conseguiram vencer. O lado norte, que é o lado socialista, conseguiu vencer. Por quê? Porque os Estados Unidos não conheciam muito bem as terras, a geografia do Vietnã, e quem estava lá, os vietnamitas conheciam muito bem e usaram a favor. Embora não tinham tanta tecnologia quanto os Estados Unidos tinham, eles ainda eram apoiados pela União Soviética, mas eles conseguiram vencer os Estados Unidos. Inclusive, ocorreram assim, diversos protestos dentro dos Estados Unidos para que retirasse os Estados Unidos dessa guerra. Foi um negócio muito surreal. E aí, terminou a guerra. Em 1977, as partes, o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, foi unificada em um único só país, como até hoje é. Temos também Revolução Cubana, que aqui colocou o socialismo em prática mesmo. Em prática. Por quê? O que acontece? Cuba até hoje é um país socialista, obviamente que mescla elementos capitalistas. Ela se tornou independente da Espanha em 1898 e criou alguns laços com os Estados Unidos após essa independência. Então, tinha muita gente endinheirada que ia para Cuba, né? Os empresários investiam dinheiro em Cuba, investiam dinheiro na agricultura, investiam dinheiro no turismo, mas sempre, né, explorava Cuba ao máximo. Então, existiam pessoas dentro de Cuba, os moradores, que não curtiam essa exploração dos Estados Unidos. Não curtiam muito. O que aconteceu? Vários grupos revolucionários começaram a se organizar em guerrilhas e lutavam contra o governo a partir de 1950. Então, em 1959, ocorreu a Revolução Cubana com a tomada de Havana, que é a capital de Cuba,
por um líder revolucionário chamado Fidel Castro e por outro líder chamado Ernesto Che Guevara, que ele é muito conhecido, o Ernesto Che Guevara e o Fidel Castro, ambos são. E eles colocaram ali aquele poder, tiraram o poder, entraram no poder, tiraram o ditador na época, porque existia um ditador que sempre estava do lado dos Estados Unidos, retiraram e instauraram ali um governo bem diferente do que estava sendo implantado a partir de 1959. Então, em 1961, é implantado o socialismo, como até hoje Cuba é. Cuba é socialista, obviamente com elementos do capitalismo. Só que nessa época ela era muito mais socialista e ela era super amiga da União Soviética. Então, vocês perceberam que não houve conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Ok, professora, mas ambos os países durante a Guerra Fria se envolveram e interferiram em guerras que não eram deles, e instauraram ali seus modelos de governo. Na Coreia do Sul e na Coreia do Norte é um exemplo, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte também é um exemplo, e Revolução Cubana também é um exemplo, porque retirou, revolucionou Cuba, tirou uma forma de governo e colocou outra completamente diferente, que é o socialismo. Então, é uma diferença muito grande. Além desse envolvimento, houve alguns planos, tá? Existiu a criação de alguns planos econômicos e políticos durante a Guerra Fria. Temos o Plano Marshall, que foi em 1947, que é um plano econômico de auxílio aos países capitalistas no pós-guerra, criado ali pelos Estados Unidos. Temos a OTAN, que foi uma aliança militar entre os países capitalistas, contrários ao socialismo. Do outro lado, nós temos o quê? Plano Varsóvia, que foi uma organização ali liderada pela União Soviética em defesa do socialismo. E temos a Comecon, que é um conselho de assistência entre os países socialistas. Então, se de um lado um criava um plano, do outro lado aquele também criava um plano. Tudo de ajuda aos países que adotavam o capitalismo ou o socialismo. Pessoal, é o seguinte, nessa época, nessa época de Guerra Fria, houve uma divisão do mundo, a partir de categorias. Temos aí primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo sempre sendo capitalista, segundo mundo socialista e terceiro mundo aqueles países em desenvolvimento. O Brasil estava envolvido. Então eram países principalmente que faziam parte do hemisfério sul. Essa forma de divisão, de categorização dos países, ela está ultrapassada. Atualmente não se usa tanto, mas durante a Guerra Fria ela foi bastante usada. E também ocorreram movimentos de contestação à Guerra Fria e a outras situações que aconteciam. Lembram que eu falei para vocês que, por conta do envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, aconteceram vários movimentos dentro dos Estados Unidos pedindo para que os Estados Unidos saíssem da guerra, porque de fato não estava beneficiando ninguém. Tinham soldados que não queriam de jeito nenhum ir para o Vietnã, porque tinha muita gente que morria lá. Muita gente, muito estadunidense morria na Guerra do Vietnã e gerou uma série de protestos e movimentos pedindo aí a saída e que os soldados não fossem mais enviados para lá. Então, esses movimentos eles foram denominados de contracultura, porque eles eram contrários à ordem estabelecida. No caso dos Estados Unidos, não é um movimento de contracultura, esse pessoal aí. É um movimento mesmo de protesto que era contrário ao envio de soldados ao Vietnã. Esse não é um movimento de contracultura. Mas existiram outros movimentos que eram contrários à cultura estabelecida. Como o quê? Os hippies. Os hippies, eles eram contrários à cultura dominante. Temos movimento estudantil também, que sempre lutava aí por melhores condições de vida, sempre estavam aí à frente, existiam em várias partes do mundo. Tem o tropicalismo, que foi no Brasil. Pois é, o tropicalismo existiu no Brasil, que também foi um movimento muito importante, um movimento aí da área da música, que criticava os governos, que criticava a forma como o Brasil era organizado. Ele é muito importante, vocês veem ele melhor na literatura. Vocês conseguem, assim, estudar ele bem melhor na literatura. Então, esse período de Guerra Fria foi um período muito importante para o planeta, porque houve desenvolvimento, mas também foi um período de muita tensão. O mundo inteiro realmente ficou bem apreensivo, pensando, caramba, se acontecer uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, realmente a situação vai ficar ruim. Pessoal, vou explicar para vocês lá no grupo o trabalho,
porque temos um trabalho, tá? Um trabalho, uma atividade formativa, uma atividade em grupo. Vou explicar para vocês lá no grupo e a gente vai se organizar melhor, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Estou à disposição de vocês até o final da aula.